E a pergunta de longe que eu mais... Vou aproveitar essa deixa, porque é a pergunta que eu mais recebo. Chega no Instagram, qual o preço disso? Como se fosse uma blusa, né? Tipo, gente, não é tão simples assim. É como eu tô falando assim, cada caso é um caso. Tem paciente que acha que a cirurgia dela é abdômen, ela pede valor de abdômen. Aí quando eu vejo, não, sua cirurgia é só lipo. Então, assim, eu entendo vocês acharem que sabem, mas o que importa quando você chegar no seu cirurgião é o planejamento que se monta. Então, assim, é muito difícil, gente, passar esse tipo de informação para vocês, porque cada caso é um caso. Não é uma receita de bolo, né? Não, Fechadinha. não é comprar uma blusa PMG. Não é só isso. Então, assim, a gente avalia cada paciente do seu jeitinho, as suas, às vezes alguns pacientes têm alguma doença. Hoje, por exemplo, estava na cirurgia, a paciente tinha um pouquinho de pressão alta, mas estava super controlada. Entendeu? Então, é uma cirurgia que dá para proceder, né? Se ela estiver descontrolada, vai melhorar isso um pouquinho e aí depois opera. Então, assim, não achem que a cirurgia que foi feita na sua amiga vai ser que vai ser feita em você. Sempre tem um detalhe diferente. Sempre. Ainda mais na parte da parte da cirurgia plástica, né? Seja envolvendo o rosto, o corpo. Ah, eu quero ficar como fulano. Eu quero a barriga da... Essas comparações são muito ruins, porque elas trazem para você a falsa impressão de que às vezes você pode alcançar aquele resultado que você gostou, mas às vezes a realidade do seu corpo é outra. Então isso tem que ser muito bem trabalhado com vocês no consultório. Funciona para um, mas não funciona para todo mundo, né? Realmente. Agora, quando você fala aí, né, de ser criterioso com os riscos, né? Dessa avaliação dos riscos. Primeiro, uma curiosidade, como que é feita essa avaliação de riscos? São realmente os famosos exames pré-operatórios, o que pode ser considerado um exame realmente para avaliar o risco. Quais riscos são esses? Quais riscos são riscos mesmo os piores? E o que mais você percebe no consultório? O que inviabiliza uma cirurgia plástica? Vamos lá, assim, é um tema bem... Pode ser muito longo, eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? O risco, ele, claro, começa nos exames pré-operatórios, mas ele começa também na conversa que eu tenho com vocês. Por exemplo, antes da gente começar a falar de plástica, eu sempre pergunto, toma remédio para alguma coisa? Você tem alguma doença que você já tinha? Os mais jovens, asma, depois dos 40 você já pensa numa pressão alta, numa diabetes? Porque são fatores que podem gerar um risco maior. Eu sempre falo no consultório, gente, vocês não têm que ter medo da cirurgia ou da anestesia. E tem aquela clássica, né? Ah, é poético, eu vou dormir e não vou acordar mais, né? Então, assim, vocês não têm que ter medo da cirurgia, vocês têm que ter medo das doenças que vocês têm. Elas que vão te atrapalhar naquele momento, entendeu? Então, assim, começando pelas doenças que você tem. Se você tem alguma doença descontrolada, no pré-operatório a gente vai tentar controlar para poder resolver, sabe? Claro que tem as doenças que são, vamos dizer assim, as graves que a gente evita. Vou te dar um exemplo. Um paciente que infartou há 3 meses atrás, não é um paciente legal de fazer uma cirurgia grande nele, entendeu? Porque o risco de acontecer durante a cirurgia é grande, é muito recente, né? Principalmente se ele não tratou isso. Então o risco tá... Vocês não pensam que o risco... Vocês têm que pensar que tá na doença, né? Menos na anestesia, mais na doença que vocês têm.